Me ouvindo, secretário? Estou ouvindo bem, Datena. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com o senhor mais uma vez. É uma honra falar com o senhor. Secretário, o tema é volta às aulas. Deveria ser volta às praias, mas é volta às aulas, né? Eu não sei mais o que dizer sobre a pandemia. Eu me considero extremamente incompetente para falar sobre a pandemia, não só sobre a pandemia, sobre qualquer coisa ultimamente, que eu já não entendo mais nada. Sinceramente, eu não entendo mais nada. Eu queria saber o que é que a secretaria vai determinar em relação à volta às aulas, porque está provado que também, nos países europeus, por exemplo, onde as aulas voltaram, muitos casos voltaram também. Tá? Espanha, França, a França chegou a ter 9 mil contaminados, acho que no sábado, 7 mil no dia anterior, mas no outro dia, com 29 mortes num dia, o que não é pouco para um período de pandemia, mas eles nem mesmo sabem como tratar mais esse período, se é segunda onda ou não, porque eles dizem que agora estão testando mais, os casos estão aparecendo mais, e que talvez nem haja uma relação com essa volta às aulas, que eu duvido, né? Porque se o jovem aqui leva o vírus, principalmente, volta às aulas é uma coisa complicada. O que nós temos de efetivo sobre volta às aulas aqui em São Paulo, secretário? Bom, mais uma vez, bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, e a todos que nos veem e assistem aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com você. Bom, primeiro, nós temos duas etapas, né? A volta às aulas no estado de São Paulo, ela tem a possibilidade para o dia 7 de outubro. E digo possibilidade, Datena, porque nós temos que cumprir condicionalidades e ainda temos que avaliar as coisas durante o mês de setembro, né? Óbvio, eu vou dar um exemplo muito prático. Dependendo do que acontece daqui a 14 dias pós-praia, por exemplo, nós poderemos ter regiões que não estejam mais no amarelo, por exemplo, trazendo reflexo e não podendo mais retornar às aulas em outubro. Então, a cada semana, nós vamos avaliando, logicamente, que isso vai ser comandado pela área da saúde. Não tem como, né? Você falou também, não sou eu quem vai dizer, né, Datena, qual é o melhor momento apropriado de retorno. Logicamente que eu tenho que estar preparado para este retorno. Mas este é um tema, um ponto. A volta às aulas, então, para outubro, em forma de rodízio, com limite, nas escolas estaduais, inclusive, limitado a 20% dos alunos. Então, a cada dia faz um rodízio. E agora, em setembro, nós temos a possibilidade, Datena, de ter aulas de reforço, atividades presenciais de reforço escolar, que é opcional para a família, é opcional para a escola, para o professor, não é obrigatório, por exemplo, fazer as atividades de reforço agora em setembro, e ainda o município tem que liberar. A região tem que estar 28 dias no amarelo, consecutivos, e o município precisa liberar, porque ele precisa olhar para as questões da vigilância sanitária municipal. E aí a escola pode fazer algumas atividades, Atena, como por exemplo, um reforço de matemática, de português, uma roda de conversa com os jovens. A gente tem uma preocupação muito grande nesse momento com a saúde mental, com a saúde emocional dos nossos jovens e, lógico, também dos profissionais, mas isso é extremamente opcional para todos e bem limitado. A gente está falando de atender especialmente aqueles que mais precisam. Aqui, trazendo, por exemplo, a possibilidade de utilizar o laboratório de informática para aqueles alunos que não têm aparelho, por exemplo, Datena. Hoje nós teremos o requisito para a volta às aulas, mesmo que com essa mínima participação aí de ocupação de escolas, que eu repito, na França os caras voltaram com aulas e se deram muito mal. Você tem que ver o que acontece nos outros países também, não é só aqui. Não basta a gente estar numa situação de código amarelo aqui e ser determinante para que a gente, de repente, cumpra-se a lei daqui, se você vê que acontece alguma outra coisa muito grave em outro país. Nós temos que ter experiência com os países que já voltaram às aulas. A França se deu muito mal. E eu não sei se estão pensando até num retrocesso. Mas hoje nós teremos o requisito básico daquilo que o senhor disse para voltar às aulas desses 20% de escolas e tal?
Nós temos, em alguns lugares, algumas cidades, são 128 cidades aproximadamente, que vão ter algum tipo de atividade e extremamente reduzida. Não é igual à volta às aulas, não é nem parecido, na verdade, com a volta às aulas, porque aqui a gente está falando de atender uma escola que tem 400, 500 alunos, atender 10, 15 alunos no dia, dentro do dia, e de forma opcional. De novo, a escola não precisa fazer, não é obrigatório. A gente tem acompanhado, sim, Datena, toda a experiência internacional de volta às aulas. Agora eles estão voltando das férias de verão. A gente acompanhou tanto a volta às aulas antes das férias de verão, que foi em extremo rodízio que eles fizeram, razoavelmente parecido com o que nós estamos fazendo. E agora, logicamente, eles estão voltando com um número maior de estudantes, diminuindo um pouco o rodízio, ainda não no formato normal, entre aspas, mas já avançando. Mesmo na França ou nos outros países, nós não tivemos ainda surtos localizados que possam ter sido causa assim claramente dentro da escola. O que os especialistas estão dizendo é a contaminação em torno da escola, ou seja, na comunidade aonde a escola está inserida, ela será a mesma da escola e vice-versa. Portanto, se nós tivermos um município onde tenha muita contaminação, por óbvio, aquela escola também poderá ser um caso. Então, por isso que tem que estar realmente diminuindo os casos para que a gente volte. Mas a gente tem uma vantagem, Datena, só para concluir esta parte. Nós temos o mês de setembro ainda para observar melhor ainda como é que vai se dar esse retorno. Exatamente, porque tem os 14 dias, né, Datena? A gente vai enxergar melhor, por exemplo, mesmo lá, os países europeus, daqui a aproximadamente 7, 8 dias, como é que foi essa onda do retorno das aulas. Isso vai nos dando parâmetros melhores para, inclusive, tomar decisão aqui, eventualmente, inclusive até suspender, jogar mais para frente. Estamos discutindo isso constantemente com a saúde. Pode, da contramão disso que nós estamos conversando, se melhorar a situação também, outras alternativas aí de mais liberação serem tomadas? Olha, eu acho mais difícil, Datena. Arriscado, eu acho muito difícil. Arriscado. Acho muito difícil. O nosso plano já é bem conservador e eu acho que dele só seríamos mais conservadores nesse momento. Não acredito que a gente pudesse ter, mesmo que melhorasse muito, que esse mês de setembro fosse maravilhoso, que avançássemos para o ver. Não vai acontecer isso, mas mesmo que acontecesse em todo o estado, ainda assim voltaríamos gradualmente, devagar e ainda olhando, observando o momento adequado. Acho que tem que ter todo cuidado com isso e ouvindo muito o pessoal da área da saúde, né? O secretário Jean, toda a equipe, essa é a determinação do governador João Dória e tem que ser, né? A premissa é a vida, né, Datena, nesse momento. Total, eu acho essa postura realmente perfeita. Mesmo porque a maioria dos pais não tem segurança em mandar filho para a escola. Não é, Guto? Acho que é mais ou menos isso. O secretário está te ouvindo aí, Agostinho. Obrigado, Datena. Secretário, um prazer falar com o senhor. A propósito disso que o Datena estava comentando, o senhor também, tem uma pesquisa que saiu hoje no jornal O Globo, eu acho, é no Globo mesmo, que indica que 72% dos pais preferem ou se colocam à disposição de levar os filhos para a escola só depois da vacina contra o coronavírus. Essa restrição é compreensível, né, secretário? Agostinho, vamos lá. Eu acho que tem... eu li muito en passant uma matéria sobre a pesquisa, então eu não consigo falar sobre detalhes. Primeiro, fazer só uma observação do que eu li numa reportagem sobre essa pesquisa. Ela foi feita pela internet e somente pessoas de classe A, B, C responderam. Então, classe D e E não respondeu. Isso é importante porque a classe D e E... Classe D e E, gostaria que voltasse rapidamente para a criança comer. Primeiro detalhe, para a criança poder comer, porque a maioria das crianças do Brasil ainda, infelizmente, a maioria estuda para poder comer. Porque tem criança que só faz uma refeição por dia na escola, ainda leva uma maçãzinha, alguma coisa da beiranda para dentro de casa, é isso. Então, essas não foram ouvidas nessa pesquisa. Não quer dizer que a pesquisa não tenha valor, mas é importante só fazer essa separação. Então, assim, nós temos, por óbvio, né,
que entender que nós estamos desde março, Agostinho, falando todos os dias na rádio, todos os dias na televisão, todos os dias em todos os lugares, fique em casa, fique em casa. Então, lógico que as pessoas têm os receios, e a gente tem que respeitar e entender isso. Acho que isso é natural, e agora que a gente tem que começar a sair com prudência. Não dá para ser sem prudência. Por exemplo, vimos aqui algumas cenas de praia, vimos aqui algumas cenas de bailes, por exemplo. Então, a gente, como sociedade, a gente precisa priorizar as coisas que são prioridade de verdade. A educação é um fator que deveria ser prioridade. Portanto, peço desculpas, é que tem alguém me ligando aqui. Portanto, eu acho natural que tenhamos algum não é o tipo Dória, de receio. não? O pai... Não é da Atena. Eu acho que é o Dória para atrapalhar a sua entrevista, Agostinho. Eu tenho quase certeza, cara. Olha, eu acho que é o Dória que está querendo não. Agora é o atrapalhar seguinte, a sua entrevista. acho E que tira não. do ar aqui, deixa o Agostinho aí, que eu vou Não, ligar pro só- Dória, pedir para ele ligar aqui. Tira só do pra ar segurar aqui, um compadre. pouco É o a Daniel que emoção está lá. dele. Vai, Agostinho, continua. Não, O só secretário. Estou gostando muito da conversa do secretário. Estou gostando muito. E deixando na mão dos pais, se você. A maioria não quer que volte às aulas. Agora, a comunidade mais pobre gostaria muito que voltasse. Não, aliás, Pra poder comer, é aquilo que eu você- estou falando. você tem toda a Me razão. tira daqui, peça o cara tá acordado aí ou não? Tá. É o Daniel que tá aí? Tá Então lá, me tá. tira Pronto. a minha imagem. Aí. Não, aliás, tem toda a razão. Quer dizer, a questão da merenda, ela é essencial já de longa data para boa parte da população aqui de São Paulo e do país, né, secretário? E há um outro detalhe que eu acho que é relevante também, não sei se o senhor concorda. A gente fala dos cuidados, do risco que implica em você retomar a atividade dentro de uma escola, mesmo que ainda apenas de forma parcial. Há de fato um risco, não há dúvida quanto a isso. Mas qual é o risco que há de você manter crianças confinadas em casas pequenas, com pouca estrutura, como é comum na periferia? Quer dizer, é uma discussão difícil mesmo, mas eu tenho a impressão que em alguns casos, na escola, a criança vai estar mais protegida do que em alguns ambientes domésticos, ou não, secretário? Agostinho, você tocou num ponto talvez dos mais importantes de reflexão, especialmente para a nossa sociedade. Eu tenho lido muito a respeito. Tem um estudo que mostra, por exemplo, que o local onde as crianças mais pegam no mundo todo é dentro de casa. Porque o pai e a mãe saem para a rua, vai trabalhar, precisa, né? Aí quando ele volta, vai dar um carinho no filho em algum momento, naqueles dias que ele está com sintoma, ali é que acaba vendo a transmissão. Mas mesmo quando ele vai para a escola, acaba não tendo um fator de transmissão elevado, especialmente de crianças até 9, 10 anos. E o risco é muito baixo. Lógico que se a criança ou jovem tiver alguma comorbidade, aí não pode nem ir para a escola. Mas você traz um fato que é importante, né? A criança da periferia consegue fazer efetivamente um isolamento, ela consegue efetivamente ter as condições de ter o material de higiene. Muitas vezes não. Então, essa reflexão é importante. Além do que, Agostinho, a gente precisa olhar os outros males, né, que são os males de não estar na escola, os males da saúde mental, das competências socioemocionais nesse momento, que são certamente relevantes, importantes e que a gente não está falando. A gente precisa falar mais disso tudo que está acontecendo, mas ainda, insisto, voltar tem que ser no momento adequado. A gente vai avaliando nesses dias agora para dizer se realmente... Eu sou muito a favor de voltar. Eu acho que quando tivermos a oportunidade, a gente tem que voltar. Agora tem que voltar com segurança. A saúde tem que dizer, realmente, cumprindo os protocolos neste formato, temos condições de voltar gradualmente. Não dá para ficar esperando a vacina. E se a vacina não chegar, para todos, quanto tempo ela vai demorar? Ela vai chegar lá na metade do ano que vem, no início do ano? Quando efetivamente chega a vacina? Porque senão a gente não começa nem o ano que vem. E aí o prejuízo, que já é gigante numa geração, será ainda maior e aí sim irrecuperável. Qual é esse prejuízo? Qual é esse prejuízo da avaliação da Secretaria até agora? Datena, a gente não consegue cravar, mas eu vou dar tem um dado. Na época da H1N1,
foi feita a avaliação em larga escala nos estudantes. E no ano da H1N1 se parou por 2 semanas, tá, Datena? Só 2 semanas. Além dos excessos que teve, só 2 semanas perdidas no ano. Matemática, no 5º ano, naquele ano, caiu 4,5%. A gente está estimando que este ano a gente possa perder 40%, 50%, 60%. E a dificuldade de recuperar isso depois será ainda maior. Mas o problema maior ainda está na evasão, no abandono, né? Alguns estudos estão apontando aí no mundo 35% a 36% de possibilidade de abandono, especialmente entre jovens, especialmente se a gente for olhar a empregabilidade, a questão econômica, né, Datena? É uma pergunta injusta que vai fazer para um pai e para o próprio jovem, né? Você vai ajudar a botar alguma coisa para comer aqui para a família ou você vai para a escola? Essa é uma pergunta que nunca deveria ser feita para um jovem. Mas agora a situação econômica, que já não era lá essas coisas todas, né, antes da pandemia, ela será ainda maior, a dificuldade, especialmente quando ajudas que hoje existem deixarem de existir ou diminuírem muito de valor. Então, isso traz um prejuízo e traz questionamento, certamente, e esse prejuízo é gigantesco para a aprendizagem do jovem para o resto da vida, né? Essa pandemia, ela só acirrou as diferenças sociais e só acirrou esse tipo de colocação que o senhor disse. Isso é brutal, não é? Quantos jovens estão deixando de ir na escola para poder ajudar a família em casa? Quando a gente tem consciência de que um país sem estudo não é nada, não é? Hoje o pilar de qualquer sociedade é a educação. Mas, infelizmente, essa pandemia não foi no Brasil, mas o Brasil é um país injusto normalmente, mas no mundo inteiro a pandemia acirrou essa diferença social e esse distanciamento que há, né, principalmente em países que se dizem democráticos. Democracia é você dar educação para todo mundo, dar saúde para todo mundo, dar segurança para todo mundo. Sem isso não há democracia. A gente vive uma democracia doente, principalmente na questão da educação, que a gente está tentando melhorar os índices, né? Mas essa pandemia veio num momento muito ruim para fazer essa pergunta, que eu acho uma das perguntas mais drásticas que se pode fazer durante qualquer período da humanidade, né? Você vai para a escola, onde você tem direito de aprender e ser preparado para o mercado de trabalho, que por enquanto não existe, mas amanhã deve ter, ou você vai estudar vai ajudar o seu pai e a sua mãe. É duro de ouvir isso. Pois não, Guto? É isso. Secretário, o senhor falava com o Datena que qualquer decisão de retomada das aulas presenciais na totalidade, qualquer decisão nesse sentido vai passar pela área da saúde, lógico. Em relação a isso, secretário, a Secretaria da Saúde havia dito que a ideia era vacinar as crianças ou a maior parte possível das crianças e, em caso de identificação do vírus, até estender isso também para as famílias, enfim. Como é que está esse plano, secretário? Seria vacinar ou testar? Imagino que testar, né? Testar, desculpa. Tô sonhando com a vacina que ainda não chegou. Testagem, desculpa, secretário. Eu também sonho com isso, Agostinho. Não, vamos lá. Todos os lugares do mundo, a prática principal, primeiro, é a prevenção, o monitoramento, o acompanhamento e aí, logicamente, a testagem para aprimorar e aprofundar esse acompanhamento. Eu vou só fazer um desenho geral. Primeiro, a primeira coisa é a prevenção. Então, a família, por exemplo, verificar a temperatura antes de sair de casa. Bateu 37,5, a OMS usa, se eu não me engano, 37,7. Bateu 37,5, nem estudante, nem profissional, nem vai para a escola. Mas a família não tem como verificar a temperatura em casa. Vai ter o medidor na porta da escola sendo verificado em todos. Mas se já puder fazer em casa, né, já faz em casa. Mas esse é um sintoma possível. Surgiu qualquer outro sintoma, informa a escola e já nem vai para a escola. Isso é importante que todos nós entendamos que é o que a gente está fazendo nos nossos ambientes de trabalho. Algum colega apresentou um sintoma que pode ser de uma gripe outra comum, já nem vai para o trabalho. Isola, acompanha, faz o teste. Se der positivo, a gente testa no entorno. É mais ou menos este o caminho. E a coisa mais importante é acompanhar com quem aquela criança ou aquele profissional esteve. Quem esteve naquela turma, quem esteve naquele intervalo. Exatamente, Datena. E é uma coisa importante, porque o horário de entrada é diferente,
o horário de intervalo é diferente. Então, até para minimizar a possibilidade de aglomeração. Então, vamos lá, uma turma entra às 7h30 da manhã, uma outra turminha entra às 8, uma outra turminha entra às 8h30. Consequentemente, o intervalo vai ser em horários distintos. E assim a saída também. Isso quer dizer que a gente diminui a possibilidade de contactantes se encontrarem em determinados... Mas esse monitoramento é a coisa mais importante até da prevenção. E, logicamente, ter a testagem. A testagem nós estamos, sim, acompanhando junto com a área da saúde do Estado e sempre que necessário, como está sendo feita, na verdade, para toda a população, sempre que necessário, nós teremos assim. Tem gente ligando aí. Mas dizem que durante uma tragédia, e essa é uma das maiores tragédias que aconteceram com a humanidade, com certeza isso vai ser registrado para a história, dizem que mesmo durante a tragédia a gente aprende alguma coisa. Você viu de alguma coisa esse período ou praticamente nada, né? Porque alguma coisa boa pode ter surgido desse período. Né? Por exemplo, do pagar o auxílio emergencial, o governo brasileiro descobriu que existia 26 milhões de pessoas, por exemplo, a Bélgica, né, que é onde tem a capital da Comunidade Europeia, tem 11 milhões de habitantes. Nós descobrimos aqui no Brasil quase 3 Bélgicas de pessoas que não existiam para o governo. Então, foi bom, para isso foi bom. Pessoas que não participavam do sistema bancário de vergonha ou porque tinham desconhecimento, começaram a participar do sistema bancário, começaram a se sentir no meu cartão, num banco, eu me senti tão feliz. Então, houve alguma coisa boa nesse sentido. O governo brasileiro descobriu 26 milhões de invisíveis. E no setor educacional, teve alguma coisa boa, secretário? Eu acho que, Datena, de tudo isso de ruim, tem algumas lições que podem servir para a gente. Primeiro que, por exemplo, assim, na educação tinha muita contrariedade com o uso de tecnologia, educação à distância, mediação por tecnologia na aprendizagem. E hoje a gente teve que virar essa chave, Datena, muito rapidamente, do dia para a noite, esta virou a nossa opção. Se a gente não tivesse feito nada, ainda que tenhamos problema, temos desigualdade, como você salientou muito bem, uma desigualdade brutal. A gente tem um aplicativo, a gente paga a internet, a gente criou 2 canais de televisão ligados lá à TV Cultura, mandamos material, fazemos de tudo isso, mas uma coisa é certa, a mudança de mentalidade para o uso de tecnologia é um grande potencial. Imagina só a possibilidade, a gente está aumentando, só nesse ano a gente aumentou 250 escolas em tempo integral no estado de São Paulo. Mas ainda que eu mantenha esse ritmo, que é altíssimo, só para o segundo melhor ano foram 100 escolas em tempo integral. Mas mesmo que eu mantenha esse tempo, esse ritmo elevadíssimo, ainda levaremos anos para chegar, e o ideal é que avancemos em escolas de tempo integral para os nossos jovens. Mas por que não pensar, enquanto eu não chego lá, Datena, o jovem vai para a escola presencial de manhã, quando voltar ao normal, né? Vai para a escola de manhã. Que pena que está acontecendo o corte aí no som, porque essa entrevista está tão interessante. Importante demais, né? Não, importante, super importante. O que o secretário está falando é importante. É o Dória que está ligando lá. Certeza que é o Dória. Eu tentei ligar para o Dória. Ô, Dória, para de ligar para o secretário. Deixa o secretário em paz, pelo menos. Eu acho que é a internet da Terra. Eu entendi. Então o Dória precisa pagar melhor os secretários para botar a internet melhor em casa. Não, mas eu entendi o seguinte, que parte dessa tecnologia, por exemplo, para o governo federal, vai ser importantíssimo, porque nós temos zonas do Brasil, o Brasil é um país continental, em que não há quase que possibilidade de você enviar professores e tal, e de repente isso vai ser fundamental. Eu estava conversando com o ministro Fábio Faria, né, e conversei também com o ministro da Educação, os dois foram categóricos nisso, né, inclusive com a internet, implementação de internet 5G e daí por diante, para a educação, para o governo federal isso vai ser fundamental. Mas aqui, por exemplo, eu estava pensando, grosso modo, crianças que têm problema de saúde e que normalmente perdem aí o ano por causa de aula,
Isso não vai acontecer mais, porque mesmo da casa dela, que ela não pode ir na escola, ela pode participar num sistema híbrido. Isso quando voltar ao normal, quando tiver vacina, pode participar num sistema híbrido da educação. Nós estamos falando do estado de São Paulo, que é o estado mais avançado economicamente, financeiramente, enfim. O estado tem mais condição de você aplicar medidas de tecnologia hoje, não é? A gente quer que o Brasil se desenvolva todinho como São Paulo, mas hoje, tecnologicamente, o estado mais avançado é o estado de São Paulo. Então, algumas medidas que a gente aprendeu durante a pandemia, a gente pode aplicar. Né? Um determinado professor que, de repente, é importante para determinada função, de repente o cara não pode ir na aula naquele dia porque está com febre, ou está com alguma coisa, sei lá, bota um telão lá e o professor dá aula pelo telão com as escolas dentro, com os alunos dentro da escola. Isso vai ficar mais fácil. A gente está aprendendo a usar tecnologia. Tem algumas coisas interessantes que se pode observar durante essa pandemia. Claro que ninguém queria que acontecesse uma pandemia, mas há alguma coisa que você pode utilizar de bom, sempre há alguma coisa de bom no meio de uma tragédia, né, secretário? Sem dúvida. Um outro exemplo, Datena, a gente agora vai contratar 1.000 psicólogos. Eu não tenho como colocar um psicólogo em cada escola. Neste momento, a economia não me permite fazer um avanço desse, mas é importante. Mas a gente vai colocar os 1.000 atendendo via tecnologia e cada escola vai ter uma carga horária, né, dessas 40.000 horas semanais de trabalho desses profissionais. Cada escola vai ter um mínimo de 5 horas por semana, por exemplo, para eles definirem que tipo de atividade. Mas a visão disso só foi possível porque a pandemia nos mostrou que era isso é fundamental, o uso da hein? Tecnologia. Isso é fundamental, o senhor falou. Não, mesmo porque o médico cobra mais ou menos, o senhor falou 1.000, o médico cobra mais ou menos 1.000 por uma consulta pelo raio do computador. Exatamente. O médico cobra 1.000 e pouco uma consulta pelo computador. Sem gastar gasolina, sem nada. Então, não vou discutir isso. Mas isso é muito importante para o sistema educacional. O sistema educacional, por exemplo, consegue determinar uma criança que sofra de bullying. Tá? E, de repente, a criança vai ser atendida por um psicólogo lá na escola. Tá? É claro que isso vai acentuar ainda mais a participação daqueles que praticam bullying. Está indo no psicólogo e tal. A criança pode ter sessões de psicologia à distância que ninguém fique sabendo, que seja uma coisa aí restrita, como deve ser, entre paciente e médico, entendeu? E psicologicamente, a ausência maior das escolas, além da educação, claro, esse é o objetivo, a ausência maior da escola foi, por exemplo, impedir agressão a menor, porque é na escola que o professor ou que o agente educacional detecta pelas reações das crianças, se elas estão apanhando, não só marcas físicas, mas como psicológicas, se elas estão apanhando ou não. Esse auxílio psicológico à distância acho que vai ser mais do que fundamental. Outra posição assim muito bacana. Se puder ser mantido isso, vai ser excepcional. A nossa visão é de que isso vem para ficar, Datena. Eu acho que esse tempo de pandemia traz uma série de desafios, mas tem coisas que chegam para ficar. Este atendimento, por exemplo, não pode ser só para este período, ele deve vir para ficar, até porque hoje a questão emocional, Datena, ela é muito forte, né? O conhecimento, qualquer menino, a hora que a gente der condições para ele pesquisar na internet, para ele buscar, todo mundo encontra qualquer coisa, qualquer assunto hoje na internet. Agora, como eu uso esse conhecimento, como eu mobilizo, como eu me coloco... se você conversa com qualquer grande empresário que contrata muita gente, ele vai dizer, eu geralmente contrato pelo conhecimento que a pessoa tem e demito pela competência socioemocional que ele não tem. Ele não consegue trabalhar em equipe, ele não consegue conviver e assim por diante. Então, hoje, a gente tem que olhar para outros aspectos e ter profissionais para dar esse suporte aos nossos professores, à equipe escolar, é fundamental. A gente não pode mais retroceder com isso. Ô Giovana, você disse que tem ouvido, são perguntas gravadas, a entrevista está muito interessante. Tem perguntas gravadas aí, é isso?
Datena, ainda a gente não tem perguntas gravadas, os ouvintes estão mandando Mas sobre tem os pelo mais Zap? diversos assuntos. Tem pelo Zap aí, pergunta? Quem está separando com a gente aqui é o Guilherme Oliveira. Assim que tiver, eu aviso vocês. Não, você me disse que tem aí. Passa para Agostinho que o cara lê aí. Passa aí ou então o Guilherme mesmo lê. O cara já não tá com as perguntas aí na mão. Datena, é só falar no microfone. Os ouvintes fizeram um comentário sobre a entrevista, mas ainda não tem nenhuma pergunta para o secretário. Bom, você me disse que tinha ouvintes aqui, é por isso que eu estou perguntando se tem ouvintes. 11h51, se tiver alguma pergunta ao secretário, porque a entrevista foi muito interessante, muito interessante. Já está no finalzinho, né? A gente já está terminando a entrevista. Se aparecer, qual é o Zap aí? É o Ricardo que está aí hoje ou não? Sou o Ricardão? Datena, bom dia. O Ricardão, até no feriado, um abraço grande ao Ricardo, ao Marcelo, pessoal todo que nos ajuda aqui. Qual é o Zap, hein? Vamos lá. 11 999 048756. Bom, vamos lá. Como é o nome do menino que está ajudando aí? É o nome do menino, hein? É o Guilherme. Guilherme, ele fala no microfone ou não? Fala. Só então, que Guilherme. Oi, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Fala sim, Datena, muito bom dia. O Guilherme já tem perguntas chegando para o secretário aí? Comentário, Datena, em relação ao secretário, à educação e ao mesmo tempo às praias. Mas chegou alguma pergunta para o secretário já? Porque aqui é você fazer a colocação e já vem a pergunta. Tem o Zap aí, a hora que chegar a pergunta, talvez a gente encerre com uma pergunta do ouvinte. Já tem mais alguma pergunta, Agostinho? Eu queria saber, Datena, do secretário, o senhor falou sobre suporte para os professores, né? A gente falou de aluno, de pai de aluno, e professor é o outro elo essencial, lógico, né? Nessa retomada das aulas. Como é que está a relação com os professores? A gente sabe que o sindicato tem colocado algumas restrições a essa retomada. Há uma sobrecarga também natural dos professores, né, secretário? Porque esse período de adaptação às aulas à distância também não foi algo tão fácil, como o senhor mesmo disse, ninguém estava muito preparado para isso. Como é que está o contato, o suporte para os professores, secretário? Agostinho, olha, os professores tiveram que passar por uma mudança muito num tempo difícil, teve que se adaptar em trabalhar junto, cuidando de crianças, mudar o perfil, ir atrás, né? Porque, veja, se o professor não tinha essa formação, treinamento para educação à distância, e nunca foi necessário, então era natural, então até hoje não ter, a família também não tem. A criança também não tem. Então, veja, em cima das costas do professor também está lá o desafio de fazer a família participar. Educação, mais do que nunca, ficou claro que a escola tem um papel e a família tem um papel essencial. E essa transição dá muito trabalho, porque você tem ao mesmo tempo o pai que participa, manda WhatsApp até de madrugada perguntando da tarefa, e tem aquele que some. Então, o professor fica administrando isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, naturalmente, os professores também têm os seus receios. É natural que também são seres humanos, também têm suas preocupações. A gente tem tido a maior preocupação com todo esse processo. Por exemplo, agora em setembro, é opcional o retorno para ele. O professor não quer voltar, não volta, é individual. A gente está dizendo, não quer, professor, não precisa fazer a atividade. Agora, se quiser, ele pode fazer um plano junto lá com a escola, para eventualmente fazer alguma atividade de recuperação. Logicamente que o suporte psicológico que eu comentei aqui também serve para os funcionários, viu? Para os colaboradores. Também servirá para os nossos profissionais, que são muito importantes. Estamos trabalhando muito com formação nesse período. Logicamente, fazendo o máximo possível, porque a gente está fazendo no mesmo dia e tendo que responder tudo ao mesmo tempo. Não é aquela coisa, vamos começar a fazer uma formação agora para fazer um EAD daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não, fazendo agora para fazer agora, né? A formação está tendo que dar uma resposta imediata. Então, é importante esse diálogo, sim, com os professores. E eu tenho feito lives dentro do Centro de Mídias, que é o aplicativo, com os professores constantemente, né? Então, o diálogo tem sido direto com a própria categoria, ouvindo, recebendo as críticas,
né? Recebo muitas críticas, muitos pedidos, muitos ajustes foram feitos a partir desse diálogo. A gente lá em abril, a gente recebia crítica de tudo que é coisa, por exemplo, dentro do aplicativo, dentro da forma de trabalho, e a gente foi mudando, sim, a partir desse diálogo com os professores. E acho que esse é um acerto que a gente tem tido dentro da secretaria, e esse canal é legal. Eles têm nos ajudado muito. Esse canal também acho que foi legal, essa interatividade entre a secretaria e os professores foi muito legal, entre pais e alunos e a secretaria acho que foi muito legal. Eu acho que isso é para encerrar. Teria uma pergunta de ouvinte, mas só tem 3 minutos para responder. Mas vamos ver. O Guilherme, tem essa pergunta aí, Guilherme? Tem sim, Datena. A pergunta é do André de Santos. Ele fala referente aos alunos especiais. Meu filho tem 4 anos e não aceita usar máscara. Como fazer neste caso? Bom, André, primeiro, é opcional para a família, né? Se você tiver um desconforto, não precisa enviar para a escola. Obviamente, tem que olhar também se o seu filho, André, tem alguma comorbidade, alguma doença que ele coloque ele no grupo de risco. E, logicamente, a gente tem que pensar num atendimento diferenciado, uma forma de atendimento para que ele possa ter algum atendimento mais específico. A gente sabe que muitas vezes a tecnologia mesmo não pode ser adaptada dependendo da necessidade. Por isso, André, é super bacana se a gente puder ter um diálogo da escola diretamente com você para construir alguma solução que possa ajudar você e a sua família, especialmente o seu filho. É uma pena que o programa chega ao fim, porque as perguntas dos ouvintes, aí foi erro meu, não é? Apesar da excelente produção da Giovana, do Guilherme aí, foi erro totalmente meu. A gente devia ter aberto espaço à pergunta dos ouvintes mais cedo, né? Pra você ver. Cada um tem um caso e que o secretário poderia ter respondido como respondeu ao nosso amigo aí de Santos, com uma maneira muito objetiva. É uma pena. Fica para uma próxima oportunidade, se o secretário puder comparecer talvez semana que vem, para uma rodada de perguntas só das dúvidas dos ouvintes. Foi um erro crasso meu. A gente às vezes acha que é o centro do universo e não é. É mais importante que o senhor ouça as perguntas dos pais, dos alunos, dos professores, dos próprios alunos e que o senhor responda com a autoridade que tem de secretário. Acho que seria legal a gente marcar uma rodada para a semana que vem. Está combinado então, secretário? Combinado, Datena. Será um prazer retornar aqui. Esse diálogo, sim, é importante. A gente não sabe tudo. Quando a gente não sabe, diz não sei, vamos atrás da resposta, vamos atrás da solução, porque a gente está aprendendo, todos estamos aprendendo, mas é super importante esse diálogo com a população e eu agradeço aqui a abertura, já me despedindo. Não, nós é que agradecemos. Para poder conversar, viu? Olha, o agradecimento é totalmente nosso, num dia de feriado, que o senhor podia estar descansando aí, o senhor está respondendo essas perguntas, é de vital importância. Muito obrigado ao senhor. Espero que semana que vem nós estejamos juntos mais uma vez, mas só com a entrevista do ouvinte. Tá bom? Abraço grande, secretário. Combinado, se Deus quiser. Um grande abraço da Atena, Agostinho e a todos que nos assistem. Obrigado, secretário. Um abraço. De qualquer forma, eu vou pegar algumas perguntas que chegaram pelo Zap aqui e pedir para fazer essas perguntas ao senhor lá no Brasil Urgente, para que a gente coloque na TV até a semana que vem, quando o ouvinte da Rádio Bandeirantes vai ter a oportunidade de falar com o senhor. Muito obrigado. Combinado.